vamos começar nesse momento o nosso quadro Direito e Cidadania, com o advogado, presidente da OAB, o Dr. Renato Zeferino. Dr. Renato, obrigado por estar conosco mais uma vez e tenho certeza que vai ser de grande utilidade as suas respostas. É um prazer estar aqui novamente. Muito bem. Dr. Renato, a primeira pergunta é de nosso telespectador. Eu preciso te contar uma pequena história. Esse telespectador, ele tinha uma casa, não a sua casa, a moradia, uma casa, que ele tinha uma outra casa e cedeu para uma família necessitada morar, sem cobrar nada. E se passaram 10 anos e essa pessoa, a família que morou, pagou religiosamente o seu IPTU. Mas o dono da casa, o nosso telespectador, pediu a casa de volta. Mas a pessoa, essa família, disse que não devolve mais, a casa é deles. Como proceder nesse momento? Bom, o que a doutrina explica a respeito disso, para o proprietário da casa, esse telespectador, ela entende como um comodato, ou seja, é um instituto jurídico na qual o proprietário do imóvel empresta, cede a título gratuito para uma outra pessoa utilizar esse imóvel. No caso, se a pessoa que está utilizando o imóvel não quer devolver, caberia a ele uma ação judicial chamada reintegração de posse. Essa reintegração de posse, o proprietário vai discutir essa propriedade, vai fazer prova dessa posse que foi turbada e assim pedir uma liminar, dependendo da situação, caberia uma liminar para a desocupação imediata desse imóvel. Nós vemos muito esse tipo de ação costumeiramente na televisão, esses loteamentos, assentamentos aí irregulares, no qual o proprietário reivindica na justiça essa tomada de posse, essa retomada, através de uma reintegração de posse. No caso, certamente, a pessoa que está utilizando o imóvel, ela diz que não foi empréstimo, tá? Que ela usa esse imóvel, mas não que há um proprietário. Ela não reconhece, certamente, eu imagino que seja isso, ela não reconhece a figura do proprietário. Então ela usa como se fosse dela. Tá? Nesse caso, por parte dela, não havendo ainda uma ação, ela poderia reclamar essa propriedade através de um outro instituto que chama uso capião. Mas ela teria que ter o animus dominis, é o nome técnico, né? que seria a intenção de dono. Ele teria que se portar como dono do imóvel, não sabendo e não reconhecendo uma propriedade. Ou seja, como se não houvesse proprietário. É o caso de alguns imóveis que não há sucessores, o proprietário falece e não há sucessores, alguém ocupa aquele imóvel sem haver um dono. Não há um dono reconhecidamente e essa pessoa, com o passar do tempo, ela pode reclamar através de uma ação de usucapião. No caso do telespectador, como há um proprietário conhecido, cabe a ele entrar com uma ação, pedir essa reintegração de posse e retomar seu imóvel. Muito bem, ficou claro aí? Interessante a resposta. Então, realmente, às vezes, acontece esse tipo de situação. Uma boa vontade acaba criando um sério problemas. Doutor, é o seguinte, há um outro telespectador que está sofrendo uma ação de investigação de paternidade. Um caso bem interessante. Ele nega o exame de DNA. Neste caso, é uma atitude correta? Qual o conselho para esse telespectador? A investigação de paternidade é aquela ação onde um menor, uma criança, ingressa com uma ação judicial contra um suposto pai, pleiteando aí o reconhecimento dessa paternidade. No caso específico desse telespectador, não é a maneira mais correta. A negativa de se fazer um exame de DNA atualmente, houve uma alteração, até bom se lembrar disso, houve uma alteração legal recentemente, deixando bem claro o que era uma determinação jurisprudencial, que eram decisões de juízes que já entendiam dessa forma, ou seja, havendo a negativa, o suposto pai se negando a fazer esse exame de DNA, que é um exame tecnicamente infalível quase, se ele se negar a fazer esse exame, vai presumir que ele é o pai. Através de outros elementos, né, vão se computar, vão se analisar outros meios de prova, né, que devem haver nos autos, né, deve haver no processo judicial testemunhas, correspondência, algum outro tipo de prova determinando aquele vínculo de pai e filho.
Não é porque a pessoa não faz o exame que é obrigatório o reconhecimento da paternidade. Não é bem assim. É um indício, o pai se negando a fazer o exame, é um indício que é hoje legalmente estabelecido da obrigatoriedade daquele pai, daquele suposto pai, ser reconhecidamente o pai daquela criança. Não fazendo, está realmente, não querendo fazer o exame, ele se condena, no caso. Exatamente, é mais ou menos aquele jargão que a gente conhece, quem não deve não teme. Tá? Então deve ser feito o exame, não é uma atitude correta, principalmente por isso que eu havia dito a respeito dessa presunção que já se estabeleceu legalmente. Ou seja, o pai se negando a fazer esse exame, ele está fugindo de uma obrigação da justiça, e assim o juiz vai entender, claro que somado a outros elementos de prova, que aquela figura, que aquele cidadão é o pai da criança, e a ação vai ser julgada procedente, ou seja, determinando aí o reconhecimento da paternidade. Muito bem, eu espero que tenha respondido a pergunta desses dois telespectadores tão queridos nossos. Obrigado por participarem. E eu deixo aqui também o nosso site, www.negocioprosperidade.com.br. Fale conosco, atente-se aí a fazer a pergunta para o nosso advogado, que gentilmente vai responder as suas perguntas. E claro, se você tem alguma outra dúvida, procure o seu advogado de confiança, tenho certeza que ele vai te atender. Doutor Renato, obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui presente. Muito bem, Negócio e Prosperidade, sempre boa informação para você.